aí galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo que não é só do Central HQs, é uma conferência HQs. Estamos aqui com o João Roberto da Costa do canal Eu Leio Gibi e também dono do blog Radiação Gama, fanzaço do Incrível Hulk. E aí João, seja bem-vindo a esse crossover aí entre os canais. Você aqui, essa primeira parte vai ser no canal Central HQs, a segunda vai estar no canal do João. João, se apresente, João. E aí galera, beleza? Como o Fernando disse, meu nome é João. E eu tenho um canal aí que é o Eu Leio Gibi, e é um canal recente, tem 10 meses, e tem um blog do Hulk chamado Radiação Gama. Esse já tem 5 anos de vida, onde a gente tem trabalhado aí, postado de tudo um pouquinho a respeito do Hulk, sobre quadrinhos, sobre cinema, muitas vezes desenho e coisas assim, onde o Hulk vai aparecendo, a gente vai promovendo o personagem da melhor maneira possível, na esperança de conseguir com isso 1 ou 2 fãs a mais pro Golias Esmeralda. E vai que dá certo, né? Essa é mais ou menos a expectativa da gente. E obviamente aqui, com 2 fãs do Incrível Hulk, não poderia o tema desse vídeo ser outra coisa senão o Golias Esmeralda, não é mesmo? Justamente. E a gente vai falar sobre a importância do personagem dentro do universo Marvel, sobre as melhores histórias e também sobre o fato aí que talvez um spoilerzinho para vocês, caso você não queira saber do que está rolando lá nos Estados Unidos. Então eu vou falar para você não acompanhar pelo menos esse vídeo até chegar a Guerra Civil 2, porque nós vamos falar agora, spoiler, da morte do Bruce Banner, né, em Guerra Civil 2, e as várias teorias que tiveram ali. Eu achei interessante algumas teorias que foram apresentadas, e até vou depois, mais pra frente, debater sobre isso. Mas então, João, aí cara, há muito tempo que você é fã do personagem, meu velho, como é que foi sua paixão aí pelo Golias Esmeralda? Rapaz, cara? A minha paixão pelo Hulk é de molequinho, cara. Eu sou do tempo que eu comecei a curtir o seriado do Hulk, do Lou Ferrino. Brinquei de Incrível Hulk quando era menino. Inclusive, uma vez catei uma camisa nova, coloquei essa camisa, cara, rasguei toda a camisa, porque afinal de contas o cara se transforma no Hulk, né não? E rasguei a camisa, levei um couro da minha mãe por causa disso depois, né? Porque eu rasguei a camisa nova, e ela falou: como você rasga a camisa, rapaz? Eu falei: mãe, na hora que o cara vira o Hulk, a camisa dele rasga, pô. Levei o couro violento da minha mãe por causa disso. Aí passei por todo esse processo aí de Lou Ferrino, aí também animações e tudo mais, até que quando chegou lá para as bandas do Incrível Hulk 48 da Editora Abril, eu comprei o meu primeiro gibi do Hulk. E dali pra frente eu não larguei mais. A edição 48 é contra o Boomerang? Exatamente. Porra, também, hein? Caralho, tem na capa, eu sei, a número 48 é contra o Boomerang. A 49 tem a capa do Rum, o Cavaleiro do Espaço, que é logo depois que o Hulk tá voltando de Guerras Secretas, cara. Que daí ele começa a ficar animalesco de novo e que vai gerar o Hulk na encruzilhada. Fase fantástica. Fantástica. Cara, fase sensacional, né? E olha, a gente, como grandes fãs do Incrível Hulk, eu queria comentar um pouquinho com vocês da importância do personagem dentro do universo Marvel, né? Ele que foi talvez o primeiro anti-herói mais famoso dentro das comics, assim, que estourou realmente. Nós tínhamos geralmente personagens ali que eram sofridos, como o Peter Parker, ou que tinham alguma deficiência, como o Demolidor, o Professor Xavier. E o Bruce Banner era um cara mega ultra inteligente, mas que ele sofria por conta dos abusos, né? Exato. Do pai, a violência doméstica, tal. O pai que acabou matando a própria mãe, a própria esposa, desculpa, a mãe do Bruce Banner. E nós tínhamos ali um personagem que a sua ira, né, a sua repressão de sentimentos, ela acaba sendo liberada após ele ser atingido pela bomba gama e tal. Então a gente tem basicamente um anti-herói que tinha os seus momentos de vilania, se aliando ao Namor, né, e combatendo os Vingadores. E por outro lado, ele ajudou a fundar os Vingadores também. Exato. E atuava como herói. Ele era um personagem que caminhava naquela uma linha muito tênue entre o vilanismo e o heroísmo.
Então ele é um personagem que na década de 60 ele foi realmente diferente do que o público estava acostumado. Não que não existiam outros personagens que eram anti-heróis, mas o Hulk realmente foi uma mistura muito bacana entre personagens de terror, Frankenstein, o Médico e o Monstro, entre outros. Então ele é um personagem que ajudou a construir o universo Marvel, fez parte dos Vingadores, dos Defensores, entre outros. Né? E aí, João, o que você tem de sobre o personagem? Ele é um dos pilares, na verdade, do universo Marvel, né? Porque ele vem logo depois do Quarteto Fantástico, né? E exatamente. Antes de Homem-Aranha, antes de X-Men, eu tô falando do Homem-Aranha e dos X-Men por causa de toda a popularidade desses personagens, e o Hulk é anterior a eles, e na verdade ele é uma das, eu chamaria assim, de uma das colunas mestras do universo Marvel. Não dá para pensar a Marvel sem o Hulk, até por toda a importância, e se a gente for considerar em questões financeiras, o Hulk vale uma fortuna. Com certeza. E outra, João, se você perguntar para as pessoas quais personagens de quadrinhos elas conhecem, mesmo antes, principalmente antes até do filme dos Vingadores, dessa onda de filmes Marvel, o Hulk ele estava no mínimo no top 3 dos personagens mais conhecidos do público leigo, né? Aquele público que não acompanha quadrinhos, até por conta do seriado, né? Do Lon Ferrino e tal. Então ele sempre foi um personagem que teve muita fama e era muito conhecido. O cara ficou verde de raiva, né? Essa expressão, o que é? Remete exatamente ao personagem incrível Hulk. Então ele faz parte até da cultura pop, ainda que não tenha talvez uma dimensão tão grande, até por ele não ser um herói como o Superman, por exemplo, ele é um personagem que todo mundo gosta dele, por ser uma fera enfurecida que sai destruindo tudo, não se contém, né? Ele tem aquela liberação de ódio e tal. E é um personagem, eu particularmente acho ele fascinante, cara. O Hulk, na verdade, ele é muito mais que um mero Hulk esmaga, né, cara? Ele não é só um cara que tá dando soco por aí e urrando, dando saltos gigantescos e gritando Hulk esmaga pra lá e pra cá. O Hulk não é isso. O Hulk, ele na verdade é um personagem muito rico. Ele tem uma personalidades, na verdade, interessantes por quanto de toda a cronologia do personagem. E quando ele começou, ele também não começou falando do Hulk esmaga. Ele tinha um vocabulário muito mais rico do que isso, né? Ele não tinha essa alma infantil, né, do Hulk que mais popular, assim, eu diria, no meio das pessoas, né? Ele é um cara assim, tipo, ele é um monstro, cara, um monstro assim, numa coisa que sabe muito bem o que ele está fazendo nas primeiras edições. Ele não está dando passo em falso, ele sabe o que ele está fazendo, ele entende o que está fazendo, ele é articulado em muitos aspectos. Depois, com as mudanças do personagem, ele fica mais infantil. Só que é um infantil fascinante. É um infantil fascinante. As pessoas olham muito a brutalidade do Hulk às vezes e esquecem de olhar a essência dele. Esquecem de olhar, muitas vezes, dentro desse Hulk violento, a gentileza dele, o compromisso que ele tem com os amigos dele, como ele defende os amigos dele, como ele compra a briga dos amigos dele, fica do lado das pessoas que ele gosta, né? Ele não é assim, ele sofre, ele é ferido por dentro diante de algumas coisas que acontecem. Então não é só um cara que está dando soco e arrebentando tudo que está fazendo, ou sobrevivendo, passando aí por sobrevivendo, os caras jogam tipo assim uma bomba atômica em cima dele, ele sai lá do meio de boa. O que é mais que isso? Né? Porque se ele só fosse isso, seria sem graça, mas não é assim. E começou essa história até da parte da psique do personagem, começou ali com o Bill Mantlo, que começou a explorar de forma mais intensa, logo depois da fase da encruzilhada, durante a fase da encruzilhada, na verdade. E depois o Peter David expandiu isso de forma magnífica, muito foda mesmo. E você falou muito bem nessa parte do personagem mesmo, numa versão infantilizada mentalmente, e que não é só uma criança no sentido de infantilidade. Ele, além de proteger os amigos e tal, o sentimento do personagem é algo muito carregado dentro das suas histórias. A gente acompanha isso na morte de Jarella, que eu acho
sensacional, assim, quando ele pega o corpo dela e quer fazer ela reviver, mas a mente dele não capta que ela não vai voltar, sabe? É difícil para ele assimilar que o grande amor da vida dele acabou morrendo. E ele pedindo ajuda para os outros defensores e tal. É sensacional, cara. Saiu o encadernado que também vai sair um americano, né? Que é Hearts of Atom. E vai sair também na versão da Salvat agora, na coleção dela. Isso, vai sair também, que traz essa morte e tal, a ajuda dos defensores. E é uma história muito emocionante, você sente a tristeza do personagem, assim, até por ele não ter um discernimento completo do que está acontecendo ao lado dele. Ele sabe que perdeu alguém, mas ele não consegue assimilar isso. Então é um personagem muito bacana, muito fascinante. Eu sei que algumas pessoas falam, o Hulk fica se repetindo nas suas histórias. Galera, não é assim. Tem muitos autores que souberam trabalhar com ideias diferentes para o personagem que funcionaram muito bem. Né? Exato. Até porque por esse período todo, esses mais de 50 anos de criação, o Hulk teve roteiristas excelentes. Né? O Stan Lee não escreveu só meia dúzia de histórias, o Stan Lee escreveu toda a fase dele em Tales to Astonish. Né? Toda a fase foi o Stan Lee que escreveu, desenvolveu ali o personagem muito bem, preparou os primeiros combates entre o Thor, entre o Hércules, o Coisa e por aí adiante. Ele começou a construir uma galeria de vilões para o Hulk. Depois o Roy Thomas trabalhou muito bem o personagem também. O Roy Thomas eles não deixaram a peteca cair, né, cara? Eles tiveram assim cada um na sua particularidade, eles conseguiram dar uma contribuição muito boa para o personagem. E se ele fosse um personagem vazio, não teria durado o tempo que durou as publicações do Hulk de jeito nenhum. Com certeza, e ele é um personagem que, obviamente, que todos os personagens já passaram por coisas cíclicas, até de histórias que meio que se repetem e tal, porque você também tem que ter ideia que você vai trabalhar com a essência do personagem. Então, você eventualmente vai, né, trabalhar com algo que já foi explorado eventualmente, mas sempre você dando uma nova cara para esse novo aspecto que você vai abordar do personagem, mesmo você reinventando isso. O Incrível Hulk, ele já teve fases memoráveis. A fase que nós particularmente adoramos, eu e o João, eu sei disso, que é o Hulk Crossroads, Hulk na Encruzilhada, que mostra muito, primeiramente você começa com a ira do personagem, a raiva, toda a ambientação dos outros personagens Marvel e ver ele como um perigo para a Terra, e banindo ele, né, o Doutor Estranho acaba banindo, e depois ele lá na dimensão da Encruzilhada, onde ele poderia escolher o lugar que faz feliz, né, ele tinha um encanto, que se ele se sentisse triste ele acabava voltando para o início da Encruzilhada. Ele vai fazendo amizades, né? Mesmo aquele ser monstruoso que estava irado por conta do pesadelo, na verdade, o vilão pesadelo, você vê que mesmo aquele monstro, né, ensandecido, ele tinha sentimentos, ele conseguiu fazer laços de amizades com os pompons coletivos e tal, entre outros. Porra, cara, essa fase eu acho que explora o Hulk de forma magnífica, assim. Eu adoro o Hulk na Encruzilhada. Sim. Ele mal fala, mas ao mesmo tempo ele fala tudo, cara. É um negócio extraordinário. A própria ideia depois dos pompons coletivos serem malignos é um negócio bacana. Os lugares onde ele visita, onde a força dele não faz tanta diferença, justamente por causa do lugar, e você vê ali o Hulk apanhando, cara, de uma forma que você fala, pô, como que pode isso? Porque simplesmente aquele lugar, ele não é um lugar onde o Hulk vai conseguir usar a força dele para fazer o que ele costuma. Ele não consegue esmagar, ele é esmagado, mas ao mesmo tempo isso vai trazendo o Banner de volta, né, cara? Isso, e sabe o que eu achei genial, te cortando um pouquinho, João? A Tríade. Que são aqueles 3 brinquedos dele. Puta, cara, que sacada que o Bill Mantlo teve. E desenhos dessa fase, Sal Buscema e Mike Mignola. Mike Mignola, o criador do Hellboy. Porra. A história do nascimento do Banner, que chama Monstro, né?
ela é extraordinária, Isso. cara. Aquilo ali é extraordinário. É uma visita na cronologia do personagem, os dados que o Bill Mantlo coloca ali e tudo mais, é muito bacana. Tá certo que algumas pessoas acusam o Bill Mantlo de plágio, né, em algumas histórias, mas eu não ligo muito pra isso não, porque eu gosto do que ele fez lá no Hulk Pronto. Eu acho sensacional também. É uma fase extraordinária. Ele consegue, o Bill Mantlo, eu acho que ele consegue sempre captar muito bem o Hulk, sabe? Quando é o Hulk selvagem, depois o Hulk com a mente controlada, lá o Banner mandando, aquilo ali fica muito legal também. Ele trabalha bem como seria um Hulk com a personalidade do Bruce Banner. Depois o Hulk, assim, sem o Banner, em hipótese alguma, o cara também dá um show, cara. Ele marcou história. E eu fico, na verdade, assim, um tanto que sentido em saber, por exemplo, muitas vezes que a Panini não tem pingo de interesse em publicar essa fase em encadernados pra gente, cara. Sabe? E é uma coisa que merecia um acabamento bacana. Uma das fases mais pedidas do personagem. E é uma coisa que merecia um acabamento bacana, um tratamento bacana, até porque algumas histórias do Hulk foram podadas de forma absurda, né, pela editora Abril. A edição 52 do Hulk mesmo, com o Pila Rock 300, né? Aquilo é absurdo, cara. Aquilo é absurdo. Os caras trocam tudo, mudam as falas, mexem no desenho do Sal Buscema. Os caras detonaram a história toda. Tiravam o Star Fox, colocavam o Fera, eles faziam um monte de coisa. Tem uma coisa assim, que a Capitã Marvel faz lá, eles colocam a Feiticeira Escarlate fazendo, cara, e aí eles tiram um pedaço do negócio, porque não tem como encaixar naquilo lá, e arranca as falas dos caras do meio, muda o uniforme do Homem-Aranha, é um show de horror. Uma beleza. E João, logo depois dessa fase, teve outras fases bacanas, como a gente já mencionou, da morte de Jarella, entre outras. Aí nós tivemos a separação, né, do Incrível Hulk pelo John Byrne, que também foi muito marcante, muito legal. O pessoal critica muito que o John Byrne meio que abandonou o Hulk ali no meio do arco, né? Ele não concluiu. Mas eu não acho a conclusão do Al Milgrom ruim. Eu sei que muita gente odeia a conclusão que ele fez, mas eu gosto, cara. Eu achei uma conclusão bacana. Eu gostei do que eu li ali, sabe? Eu achei interessante. Então, o que você pensa ali da conclusão? Você não gosta também? Eu acho assim, as histórias elas caem um pouco o nível, até porque o anterior é o John Byrne, né, e o John Byrne ele virou o Hulk de ponta cabeça em 6 histórias, né? Ele chegou com força, né? Ele saiu mudando tudo num instantinho e ele tinha propostas que acabou gerando briga lá na Marvel, né? E o John Byrne sempre foi muito bom em briga. Só que daí acaba que o Al Milgrom, na minha opinião, cara, ele tem que assumir às pressas um personagem. E ele tem que se virar, né, naquela situação ali. E um cara que tem que assumir as coisas às pressas e se virar, eu acho que ele acabou fazendo um trabalho satisfatório, sim. Eu acho que ele procurou soluções viáveis e deu jeito para dar continuidade na cronologia do Hulk, porque as ideias do Barney, elas teriam que ser todas abandonadas de forma prematura, né? Então eu gosto, até por entender que é complicado, porque qualquer pessoa numa situação dessa fala assim, o John Barney saiu, Fernando, o que tem? Você que vai escrever e desenhar o Hulk, se vira. Sabe? Aí você fala, foda. E o que eu vou ter que fazer? O cara tá separado lá do Banner, dá seu jeito. E ele tem... Dá seus... E depois ele teve que fazer. Não, e o interessante é que logo depois que o Milgrom sai do título, que ele ficou pouco tempo, veio o Peter David e resgata o Hulk original, entre aspas, né, que era o Hulk cinza. E todo mundo ficou puto da cara, porque todo mundo estava acostumado com o Hulk verde, o Hulk selvagem. E a pessoa, porra, que você tá usando o Hulk aí? Calma aí, meu amigo, eu tô usando o Hulk original. E muito legal, cara. Assim, eu considero eu gosto já do início da fase do Peter David, mas eu acho que o momento que ele realmente... o auge dele, começa o auge dele no Hulk contagem regressiva. Bom, arco que o Hulk cinza, ele é envenenado, ele é desenhado pelo Jeff Purvis, e
É muito legal, cara, esse contagem regressiva. E depois a última edição estreia o Dale Kill, não sei como é que pronuncia o nome desse cara, é difícil. Uma coisa que assim. foi um Dale Kill, o cara, tipo, um dos maiores desenhistas que já passou pelo Incrível Hulk. Adoro o traço dele. E o cara Não, o cara é sensacional. Ele que escreveu, desenhou o Hulk The End, pra quem não sabe, o Hulk, o Último Titã. E o cara tem uma arte fenomenal. E daí, dali, cara, até o final da saga do Panteão, olha, merece ser publicado em capa dura aqui no Brasil. A Panini começou a lançar aquela coleção em capa preta, né? Lançou, acho que, duas edições, né? Do Hulk, do Hulk Cinza. E depois chegaria ali no Senhor Tiratema e depois contagem regressiva e aí no Professor Hulk, né? Que foi a mescla do incrível do Bruce Banner com o Hulk Cinza e do Hulk Selvagem. Então, porra, e foi uma fase muito duradoura, né? Durante anos ela ficou em altíssimo nível, com grandes desenhistas. Saiu o Dale, entrou o Gary Frank. Sensacional. Porra, você tá entendendo? E depois Mike Deodato Jr., tipo, putz, cara, merecia uma republicação. Aí que tá. O Hulk sempre teve gente competente trabalhando no título, cara. Peter David chega pra ficar um pouquinho, fica 13 anos, né? Quase 13 anos. E é um pouquinho bem estendido, né? E ele consegue trabalhar muita coisa no Hulk, né, cara? O Hulk cinza dele é bacana. Tem uma história do Hulk mesmo, ali no começo ali, que ele vira ele fica o Bruce Banner de dia, né, e o Hulk de noite. E tem uma história que o Hulk toma um pileque da bexiga e bebe virado no trem, e ele não fica bêbado, né, cara? E ele bebe tudo que ele pode, e aí fala, quero ver você me tirar do jogo, cara. E o Banner fica com a ressaca, né, cara? O Banner dorme o dia inteiro, porque ele tá podre de bêbado, né? O álcool tá tudo no organismo do Banner. E na hora que ele acorda, tá anoitecendo, e ele se transforma xingando o Hulk, né? E o Hulk volta e fala, aí, bobão, você tá entendeu? O cara é sensacional. Ele consegue trabalhar e pegar a questão séria e colocar ali pitadas de humor nas histórias do Hulk, que pouquíssimas pessoas conseguiram equilibrar tão bem isso, cara. Né? E tipo assim, você pega Gritos Silenciosos, né, que tem aí pela Salvati, é impressionante, cara. É pura e simplesmente fantástico aquilo lá do começo ao fim. E o cara dá um show de narrativa ali. É perfeito aquilo ali, pura e simplesmente perfeito. Não, concordo plenamente. E o interessante, claro, tirando assim, alguns especiais que saíram no decorrer dos anos, o Hulk ele ficou uma fase, eu diria, mediana depois da saída do Peter David. Teve o John Byrne, voltou para o título, tivemos Paul Jenkins, aí a volta do Peter David. Mas, assim, algumas coisas boas, mas nada tão legal quanto foi a fase do Bill Manto, do John Byrne, a primeira passagem do Peter David. E eu diria que o Hulk voltou, considerando o run do personagem, a mensal do personagem, foi com o Planeta Hulk, do Greg Pak. Não, teve a fase do Bruce Jones, que foi legal, também o início, os 3 primeiros arcos ali, que foi bem interessante. Na verdade seria o incrível Bruce Banner, né? Que ele mal explorava o Hulk, era mais uma história investigativa, não merece ser citada assim. E depois nós tivemos a fase do Greg Pak com o Planeta Hulk, e Hulk contra o Mundo, que daí o Hulk se tornou o personagem central de uma grande saga Marvel. E isso foi sensacional para os fãs, que resgatou o Hulk daquele segundo escalão e voltou com o personagem ali pro topo. Hoje né? ele tinha que estar o tempo todo. Né? Sim, com toda certeza. Tanto é que cara. as gerações novas, fases... né, cara, você fala de Hulk para gerações novas, é Planeta Hulk. Até por causa do desenho também que teve, né? Quando eu estive aí em Maringá da última vez, eu fui lá na Shogun e eu conversei lá com uma guria que trabalha lá e tava falando que gostava do Hulk, coisa e tal. Ela me mostrou ali alguns materiais que tinha lá e quando a gente entrou na conversa e ela falou que gostava do Hulk, ela falou assim, o Hulk é Planeta Hulk pra frente. Eu falei, isso porque você não deu certas coisas pra trás, querida. Você não tem noção do que tem do Hulk pra trás, que é melhor que Planeta Hulk. Mas sim, para gerações novas, é o Hulk
que vale, vamos dizer assim, para quem começa a ler gibi hoje, é Planeta Hulk. Para mim, para você não, a gente vai buscar lá atrás o Hulk que, vamos dizer assim, que vale, né? Mas para gerações novas é um ponto de referência, diga-se de passagem, muito positivo, porque Planeta Hulk é muito bacana, eu gosto demais de Planeta Hulk, eu acho assim que o personagem trabalha é muito bem trabalhado, o fato de não estar na Terra também eu acho que ajudou muito o Greg Pak a desenvolver as histórias, sabe? Porque daí ele não tinha que estar preso à cronologia da Marvel ali, né, cara? Nem nada disso. Ele podia fazer o que ele quisesse, Guerra Civil, inclusive, ele podia fazer né? o que ele quisesse ali, né? E ele conseguiu fazer um trabalho muito bacana. Tanto é, cara, que eu sou apaixonado pela Caera. Tá? Sou apaixonado pela Caera. Eu acho ela o par ideal muito do Hulk, legal. Sabe? Depois que eu conheci a Caera, a Betty Ross, que eu nunca fui lá muito fã dela, perdeu a graça de vez. Eu acho ela uma mulher um tanto que insossa. Mas a Caera não, cara. A Caera tem tudo aquilo que faz a diferença, né, cara? Ela é forte. É uma rainha, é uma guerreira. Aquela mulher, cara. Tanto é que quando ela morre, você fica com dó, cara. Fala, brincadeira, mataram a mulher. E o interessante é que depois de Hulk contra o Mundo, a gente teve a entrada do Jeff Loeb, né? O horror em pessoa. E depois nós voltamos com o Greg Pak, que infelizmente escreveu coisas boas e coisas não tão boas. Eu acho que o Greg Pak, Jason Aaron, né? O maior pecado do Greg Pak, na minha opinião, cara, é ele ter ficado preso a Sakaar. Ele vai escrever as histórias, ele tem que colocar alguma coisa de Sakaar. Ele tem que colocar o Pacto de Guerra, ele tem que achar uma coisa que tem que enfiar aquela ideia de um planeta... O filho do Incrível Hulk. Eu acho que não era esse o caminho, sabe? Eu acho que ele tinha que ter rumado para ideias novas ali, não ficar voltando para trás naquilo ali. E acabou que as histórias não ficaram tão interessantes, a um ponto que o título virou quinzenal nos Estados Unidos, né, cara? Para ver se acabava logo. Porque não tinha como ter um desenvolvimento bacana. A ideia estapafúrdia do Jeff Loeb, por exemplo, de fazer o Hulk vermelho sugar toda a radiação gama do corpo do Banner, não existe isso, cara. Não ficou isso. Tosco. Depois tínhamos o Jason Aaron, né? E fez um trabalho legal. É uma fase que me agrada bastante. E depois, depois dele foi o Mark Waid. Mark Waid, que daí usa o Hulk como um agente da SHIELD, né? E uma fase legal, que teve um início bacana. Eu achei que depois ele acabou perdendo um pouco a mão. E aí entrou o Gary Duggan, que puta que pariu, velho. Uma das piores fases do personagem. Assim, extremamente lamentável que o personagem passou pelas mãos dele. Era para ser um Hulk com Extremes, o Dr. Jade, né, que já tem uma tradução ridícula, e que ele seria o cara mais inteligente e forte. E você não vê isso nas HQ. Ele é meio burrão, eu não achei um pouco inteligente o personagem, não vi nada de destaque que mostrasse isso. O cara sentia socos do punho de ferro. Falei, putz, cara, se o cara laser faz um Capitão América caduco derrubou ele, rapaz. O Capitão América velho, o cara comigo, cata um bastãozinho lá e dá um choque que o Hulk cai lá duro, quase no chão. Aí você fala lá, e você me mata no coração. Aí não dá, né, cara? Rapaz, você pega o Hulk 300, o punho de ferro dá um soco no Hulk, o Hulk segura o soco com a mão só. Não dá, né? É incoerência. Era só os caras terem olhado a referência. Ô João, e o seguinte então, pra gente encerrar essa primeira parte aí, galera, olha só, a gente vai falar sobre a fase do Amadeus Cho como o Incrível Hulk, né? E também do que rolou ali em Guerra Civil 2, a morte de um Vingador, né? Bruce Banner foi pro saco. E a gente vai comentar um pouquinho sobre as teorias que estão rolando também e sobre essa trama em si. Então deixa um recadinho aí, João, para o próximo vídeo que vai ser no seu canal, aí, né? Cara. Vou deixar o link na descrição. É isso aí. A continuidade dessa conversa vai estar no Eu Leio o Gibi. Tá? A descrição, o link para o vídeo vai estar na descrição aí do vídeo. E esse papo continua lá e a gente espera vocês no Eu Leio o Gibi. Valeu? Valeu, galera. Um abraço aí. Até!